Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, nos encontramos hoje aqui para meditarmos juntos a palavra do Senhor, nesse 22º domingo do tempo comum. E aqui o Senhor nos convida de modo especial a olharmos a vida de Jesus. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Jesus, o maior de todos os profetas. E como profeta, cumprindo a missão do Pai, Jesus tem uma palavra para anunciar, a vontade do Pai para realizar. E deseja que também nós possamos assumir, exatamente numa dimensão e compromisso de nos oferecermos ao Pai, também nós a nossa missão. Afinal, somos conhecidos como cristãos, ou seja, seguidores de Jesus Cristo, ou seja, seus imitadores, como nos recorda São Paulo. Bom, o que é a vida de um profeta? Muitas pessoas ficam felizes na oportunidade de falar em público sobre Jesus, ou mesmo na oportunidade de falar por meio de vídeos, por meio das mídias sociais. Mas a vida de um profeta não é apenas o falar, é aceitar e assumir as consequências daquilo que faz, daquilo que fala em nome do Senhor, e aceitar que a sua vida só existe um Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. E é assim que nós, como cristãos, devemos nos assemelhar a Jesus na dimensão de profeta, anunciando a todos com a nossa vida, com nossas palavras, atitudes, comportamentos, a vontade de Deus. Mas isso nem sempre é fácil. Fica muito claro quando nós ouvimos a primeira leitura, que foi retirada do livro do profeta Jeremias. Lá o profeta vai dizer que ele foi seduzido pelo Senhor, na verdade chamado por Deus, como dizer não. Entretanto, no primeiro momento, Jeremias não podia imaginar aquilo que viria a acontecer. E chega um momento que ele vai dizer: a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e chacota o dia inteiro. Ele era alvo de gozação, de brincadeiras, de chacotas, de zombaria por parte das pessoas. Chega um momento em que Jeremias pensa em desistir desta missão, tão pesada estava sendo para ele. Entretanto, ele percebe algo muito mais forte, que as dores e os sofrimentos pelos quais passava, toda a humilhação e perseguição por qual experimentava naquele momento por fazer a vontade de Deus. Ele sente, essas são suas palavras, como um fogo ardente e penetrando todo o seu corpo. E assim ele cai desfalecido. Esse fogo ardente penetrando todo o corpo, e não apenas a mente, mas na sua percepção deste fogo, nada mais do que o poder e a graça de Deus, consumindo nele todas as dores, certamente consumindo nele todos os medos, consumindo nele toda a soberba, todo o orgulho, compreendendo que mesmo sendo humilhado, ali ele cumpria a sua missão. Deus se fazia presente, forte na sua vida. O fogo do amor de Deus, que nos leva a enfrentar todas as dificuldades. Este mesmo fogo de amor tinha Jesus no coração. Vimos na semana passada toda a situação da definição do amor de Deus para com todos nós, edificando a sua igreja, inclusive dizendo, a partir do momento em que chama Simão de Pedro: sobre esta pedra, diz o Senhor, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ora, se ali ouvimos falar das portas do inferno, aqui no Evangelho, retirado do livro de São Mateus, no capítulo 16, vai falar sobre o demônio. Porque é verdade que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isto não quer dizer, isso é verdade, não prevalecerão. Mas isto não quer dizer que o demônio não haverá de ser insistente e a todo momento nos fazer desistir da missão, da vida para a qual o Senhor nos chamou, da grande proposta de Deus, que é a vida eterna ao seu lado. Aqui nós temos São Pedro, mesmo São Pedro, do qual o Senhor reconhece a ação de Deus, foi o Espírito de Deus que te revelou isso, Pedro. Aqui ele diz, e logo em seguida, vá para trás de mim, Satanás. E por que o Senhor diz isso? Porque diz e compara a Pedro como o próprio Satanás. O Senhor mesmo vai nos dizer. Quando ele anuncia que deveria ir para Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, São Pedro não aceita aquele caminho de sofrimento, que o servo de Deus, pelo qual o servo de Deus deveria passar.
Não porque a carne humana, a nossa natureza humana não quer sofrer. Queremos louros e vitórias, queremos prazer e conforto, não queremos sofrer. Esta situação da nossa carne nos leva a esquecer a proposta muito maior de aspirarmos as coisas do céu, desejarmos as coisas de Deus, desejarmos a vida eterna. Quantas pessoas passam por esta vida achando que a vida só se resume nessa experiência que vivemos? Quantos edificam prédios, juntam dinheiro, se sentem como se fossem reis e soberanos e não sabem que um dia vai chegar e que todos morreremos. Mas somos chamados à vida eterna. E como a pessoa se prepara para o dia seguinte após a sua morte? Lembre-se que nós somos como o povo de Deus passando pelo deserto. O povo passou pelo deserto com o objetivo, com a meta, com o escopo, a finalidade de alcançar a terra prometida. E aqui nós também estamos com o mesmo objetivo, alcançar a terra prometida. Isso não nos faz nos alienar dos compromissos e responsabilidades neste mundo, sobretudo na busca da justiça e da paz, construindo o reino de Deus. Entretanto, nunca haverá perfeição do reino, porque esta perfeição será plena e perfeita conforme a vontade do Senhor nos últimos tempos. Mas enquanto este tempo último não chega, devemos trabalhar. E até lá devemos sofrer, porque faz parte do seguidor de Jesus seguir os passos do Mestre, que também sofreu. Pedro não queria sofrimento para Jesus, porque lá no fundo também não queria um sofrimento para si. Não poderia admitir que um compromisso com Deus, Pai, de forma tão intensa, exigisse o sacrifício, exigisse tal renúncia. E o Senhor vai preparando eles exatamente para a renúncia, mas quando o Senhor anuncia, então a sua paixão, Pedro não suporta e chama Jesus de lado, dando ordens a Jesus. E o Senhor vai lhe dizer: ora, Satanás, não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Porque eu dizia, a natureza não quer sofrer. O Senhor logo então nos acrescenta: o que adianta querer ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Não esta vida. Ganhar o mundo inteiro nesta vida e perder a vida que o Senhor tem para nós. Como povo, quem quereria ficar no deserto sabendo que havia a proposta da terra prometida? Mas há tantos que aqui na terra não aspiram os dons do alto, não aspiram as coisas de Deus e não se empenham em compreender que, administrando os bens que o Senhor nos concede, devemos nos preparar para a vida eterna, fazendo bem com todo o nosso coração, sobretudo aos mais pobres. Querido irmão, querida irmã, é assim que vamos sofrer, mas vamos sofrer com o Senhor, porque dar testemunho do Senhor, sobretudo nos tempos atuais, aliás, eu acho que nunca foi fácil dar testemunho do Senhor, não é fácil e cada vez mais difícil, nunca foi fácil e cada vez mais difícil, mas temos a esperança de que haverá a ressurreição. São Pedro não prestou atenção no que Jesus disse, haveria de sofrer sim, mas haveria também de ressuscitar. São Pedro ficou com a ideia do sofrimento e da morte e não prestou atenção na ressurreição. Com Jesus também ressuscitaremos. Entretanto, guardando o que diz São Paulo na segunda carta, devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. E como fazemos isso? Não nos conformando com as determinações do mundo. E temos tido cada vez mais oportunidade de sermos perseguidos por aqueles que odeiam a Deus, aqueles que não querem se submeter aos mandamentos do Senhor, aqueles que não querem a verdade, aqueles que não querem nem aspiram às coisas do alto, às coisas de Deus, que sobretudo é amor, é sacrifício, é entrega, é doar-se, é verdadeiramente cuidar de todos os mais pobres e necessitados. Veja bem, São Paulo vai nos dizer: é assim que devemos nos transformar, renovando o nosso pensar, julgar, de tal forma que possamos distinguir o que é a vontade de Deus e realizá-la. E São Paulo vai nos dizer: o que é a vontade de Deus? Ora, a vontade de Deus é o que é bom, o que lhe agrada e é perfeito. Não o que é bom para mim, não o que me agrada, nem aquilo que a minha cabeça acha, pensa e quer acreditar que é perfeito. Mas a vontade de Deus, é preciso ter bem claro, é muito diferente da minha própria vontade. Que possamos ter a coragem
de seguir Jesus, como Jesus seguiu e cumpriu a vontade do Pai, como os santos seguiram e cumpriram a vontade do Pai. E assim teremos a certeza de não sermos como Satanás, que tenta destruir a igreja, mas na igreja estaremos edificando o reino de Deus, levando o seu nome e revelando a sua glória a todas as nações. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus.